Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou especialista em ajudar as pessoas a ampliar as habilidades delas e neutralizar os padrões sabotadores para que elas consigam conquistar as metas delas enquanto são felizes em todas as áreas de suas vidas. Para isso, a gente precisa entender e dominar nossos pensamentos, emoções e comportamentos para que a gente consiga conquistar tudo que a gente quer e viver diariamente da maneira que a gente quer. E o que eu vim aqui deixar com vocês hoje é ampliar, como todas essas pessoas incríveis tiveram aqui, ampliar as possibilidades que vocês veem nas vidas de vocês e também deixar mais poder de intervenção na própria vida de vocês, nas suas mãos. Beleza? E eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu quero que vocês se lembrem, se vocês já pararam para pensar que o tempo inteiro a gente está tentando consertar alguma coisa, ou se consertar. O tempo inteiro a gente está tentando fazer alguma coisa melhor, ter um relacionamento melhor do que a gente teve antes, ter mais dinheiro do que a gente tinha conseguido para pagar alguma coisa, emagrecer o peso que ganhou, programar melhor o segundo semestre melhor do que o primeiro. E por aí vai. São várias variações disso o tempo inteiro. E a gente está nessa rodinha de hamster, né? E muitas vezes esse padrão de busca em 2019 é tão forte que a gente nem sente que a gente está nesse modo de consertar. Mas quando foi que isso tudo começou? Isso tudo começou muito, muito antes da gente ter as redes sociais para se comparar. Isso começou lá atrás, quando a gente era muito novinho. E a gente podia simplesmente pintar qualquer coisa fora da linha. Dormir onde tivesse sono. Querer fazer as necessidades onde dava vontade. A gente tinha essa liberdade. Ou até um pouco mais velho, quando a gente podia falar que queria ser bombeiro, professor, astronauta, jogador de futebol, cantor, atriz, e tudo bem, aquilo ali parecia que eram possibilidades reais na nossa vida. Ninguém falava pra gente, você precisa ser realista, não é assim que acontece a sua vida. Não, aquilo ali era real pra gente. E até quando durou essa liberdade toda? Bom, durou até o dia que nossa mãe, nosso pai ou qualquer outro adulto chegou pra gente e falou assim, não é assim. Não é assim que acontece. Se você fizer isso, não vai dar certo. Se você fizer brincar dessa forma, seus amiguinhos não vão gostar de você. Se você fizer isso, você não vai ganhar presente de Natal. Se você não assistir aula direito, você não vai passar de ano. E aí começou, esses padrões começaram a surgir, né? E o que a gente começou a entender desde muito cedo? Desde muito cedo a gente entendeu que se eu fizer errado, eu sofro. Se eu fizer o que essas pessoas estão chamando de certo, eu não só vou fazer o certo, como eu também vou ter a aprovação das pessoas. E se eu fizer errado, como a gente já percebeu, se eu sofro, foi daí, exatamente, dessa época bem antiga, que começou o famoso medo de falhar. Só que se a gente busca essas referências para ter certeza que a gente está agindo certo, ou no nosso passado, ou comparando com alguma pessoa para entender se eu estou seguindo no caminho certo, a gente até consegue entender que a gente está naquele caminho supostamente certo. Mas a gente perde totalmente a nossa liberdade. E desde sempre o ser humano age assim por quê? Porque desde sempre o ser humano ele está em busca de amor. Desde sempre. É assim que a gente foi programado. Nós somos o único ser vivo que está programado para precisar de amor. E desde que a gente nasceu, se a gente não tiver amor, nós somos o único ser vivo que vai morrer. Então isso está programado na gente, no cérebro e bioquimicamente. E todas as confusões mentais que vão surgir na nossa vida, de alguma forma, elas acontecem por a gente receber ou não amor. E aí, quando a gente vai começando a ter esse monte de regras e padrões, se a gente começar a viver sem entender a maneira que a gente é programado, sem a gente entender como que surgiram todas essas regras, a gente vai acumular padrões que muitas das vezes eles estão totalmente desatualizados. Padrões de vidas. E para a gente conseguir ter essa certeza de que eu estou certo, eu consigo confirmar que a gente está seguindo, como a gente falou, eu vou buscar no meu passado, eu vou buscar na comparação. Só que se eu estou naquela rodinha de hamster, sempre tentando estar em cima do famoso trilho, aquele ditado, tem que voltar para cima do trilho, né? Seguir o certo. Eu vou estar sempre atrasado.
eu vou estar sempre com aquela sensação de busca de alguma coisa, com a sensação de que eu tenho que entender se eu estou no certo, eu tenho que consertar aquilo que eu não fiz tão certo. Ou realmente deu certo, mas perfeição, né? Eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Então, se a gente está sempre atrasado, se a gente tem essa sensação de que está sempre atrasado, qual o problema real disso? Por quê? Como a gente sabe que, de alguma forma, a gente não pode voltar no passado para mudar alguma coisa, a gente se sente sem recursos. A gente se sente de mãos atadas. Então, automaticamente, dá aquela sensação de eu não tenho o que fazer aqui, e aí a gente vai perdendo energia. Então, por isso que o atraso ele é igual à desmotivação. E por que o atraso ele causa isso tudo? O momento que a gente vai sair desse atraso, o momento que a gente vai sair dessa questão de se consertar, ele é diferente para cada pessoa. E quando que ele vai acontecer? Quando a gente entender de verdade, que não precisa se consertar. O meu momento foi quando eu estava acabando um curso. Ele foi, na verdade, o segundo curso que eu fiz de alta performance. E eu estava lá na Califórnia, aprendendo sobre desenvolvimento humano e tudo isso. E quando acabou o curso, no domingo, me deu aquela vontade de descansar, de curtir o que tinha acabado de acontecer. E aí, eu senti que eu tinha que passear. Eu estava sozinha lá na Califórnia. E aí, eu fui para uma praça em San Diego. Nessa praça, tinha um chafariz e tinha também uma marina, o pôr do sol estava ali baixando, uma imagem super bacana. E eu estava ali agradecendo, poxa, que oportunidade legal, sabe? Estar aqui na Califórnia aprendendo e levando isso para as pessoas e ajudando nos processos delas. E vai ser incrível quando eu chegar no Brasil e tal. E, de repente, isso me deu uma profunda gratidão. Eu não sabia exatamente por quê, mas eu comecei a me emocionar naquela hora. E eu fiquei tentando entender. E quando eu comecei a secar minhas lágrimas, eu comecei a me dar conta de que aquela oportunidade ali, de estar lá, estudando, fora do Brasil e aprendendo coisas que muitas vezes demoram tempo, né, para chegar, às vezes, aqui para a gente, eu senti que aquilo tudo ali dependia de que algumas coisas tivessem acontecido para que eu tivesse chegado ali. E foi nesse dia que eu estava exatamente nesse lugar, nesse pôr do sol, olhando para isso, sentindo esse cheirinho de fim de tarde, de grama molhada, foi quando eu realmente me dei conta de que tudo o que me fazia me sentir atrasada, tudo o que fazia eu querer consertar a minha vida e fazer diferente, foi exatamente o que tinha me levado a estar ali naquele momento. Foi ali que eu me dei conta de que tudo estava acontecendo exatamente como tinha que acontecer, e até os momentos que tinham sido aparentemente errados, na verdade, nunca tinham dado errado. E eu me dei conta de que todas as outras coisas boas que eu tinha na minha vida também aconteceram porque eu estava vivendo tudo exatamente do jeito que foi. Tudo aconteceu de bom nas nossas vidas, porque nem tudo aconteceu do jeito que a gente quis. E todos os dias difíceis, todas as dúvidas, todos os estresses, todas as distrações, tudo o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer e te trouxe o que você ama na sua vida. E eu duvido muito que a gente queira fazer essa troca, para consertar a nossa vida e entregar em troca tudo que a gente mais ama para consertar. Então, ao invés de querer fazer algo para conseguir apagar o meu passado, para conseguir consertar, isso tudo me fez me dar conta de que, na verdade, nunca deu errado. Eu estava no lugar certo o tempo inteiro. E tudo que tinha dado errado, inclusive ter quase chegado a 100 quilos de tanto peso que eu carregava em mim, ter ficado doente, ter tido vários estresses que eu nunca soube por que tinham acontecido, desde lá atrás da minha infância, quando tudo começou a ser programado, essas situações e essas experiências foram necessárias para que eu tivesse aqui, para que eu tivesse descoberto a minha missão de vida, para que eu tivesse saído de uma carreira e pudesse ter entrado na outra, e pudesse, inclusive, ter descoberto que a minha grande paixão é poder contribuir com as pessoas,
entendendo de onde elas vêm, entendendo que a vida delas não precisa ser perfeita. E porque eu não sabia disso, eu me sentia inadequada, eu me sentia desmerecedora, eu me sentia totalmente tendo que consertar alguma coisa. Mas eu quero deixar com vocês que a gente sempre está no lugar certo, na hora certa, exatamente onde a gente tinha que estar. A gente teve nesse lugar onde, imagina se a gente ia querer trocar o que a gente mais ama por ter consertado algo que veio de um padrão que pode ter começado quando eu nasci. E veio de uma pessoa que eu posso nem mais ter contato com ela na minha vida. Então eu quero convidar vocês agora para que vocês consigam ter essas provas com vocês, não só porque eu estou falando, que vocês consigam ter essa prova de que vocês têm esse poder de intervenção. E eu vou chamar vocês para fazer um exercício bem rápido, beleza? Quero que vocês peguem os 2 dedos, por favor, indicadores assim, e façam como se fosse um gancho. Bem simples. E aí vocês vão falar o nome de vocês e vão fazer essa força para abrir. Então, por exemplo, cuidado para não bater no amiguinho do lado. E vocês vão falar, eu sou Gabriela, eu sou Gabriela, eu sou Gabriela, e o nome de vocês falem alto até abrir. Por favor, faz força até abrir. Isso. Algumas pessoas estão abrindo. Faz força e mesmo para abrir. Beleza. Ok. Viram mais ou menos o tamanho da força que vocês precisaram. Agora vocês vão fazer exatamente a mesma coisa com um outro nome. Qualquer nome, de preferência um nome completamente diferente do de vocês. Então, por exemplo, eu sou o Pedro, eu sou o Pedro, eu sou o Pedro, e vai tentar abrir. Fala um nome diferente. Beleza? Alguém aqui percebeu que a força da segunda foi muito menor do que da primeira? Beleza? E por que isso aconteceu? Porque era mentira. E o nosso corpo, ele reconhece a verdade e rejeita a mentira. E ele mostra isso pra gente. Então, toda vez que você se sentir sem força, talvez a gente esteja buscando algo que não seja os nossos padrões. Esteja uma comparação com outra pessoa, ou até num passado bastante antigo. Quando a gente busca certeza e aprovação em alguma coisa que não é nosso, e eu sei que isso pode parecer clichê, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não busca, porque a gente entrou no automático, né? Agora, imagina essa força, essa diferença de força no seu dia a dia, na sua conquista de meta. Se você pudesse ter a maior força sempre, será que ia ser melhor? Então, querer consertar o passado com essa base em comparação, né? Ou em alguma definição que de repente veio de alguém, até com boa intenção, mas de repente não é você, faz a gente querer apagar tudo o que vai trazer a nossa força e faz a gente querer apagar, inclusive, os nossos êxitos. E outra forma de aumentar os recursos para você entender a força que você tem de intervenção na sua realidade e na sua própria vida é fazendo um tipo de comparação que eu quero compartilhar com vocês. Pensa então agora, vamos fazer um outro exercício juntos. Quem você admira? Uma pessoa, um conhecido, um amigo, um cantor, uma atriz, um atleta, um empresário, enfim. Essa pessoa que você admira, qualquer pessoa, vamos pensar numa pessoa juntos que todo mundo conhece, por exemplo, o Walt Disney. O Walt Disney é uma pessoa que, muito provavelmente, assim como uma pessoa que você escolheu, não teve a vida perfeita, mas ele se superou constantemente e é admirado até 50 anos depois da morte dele, pela sua perseverança, pelos seus filmes, pelos seus parques e tudo, mas ele faliu, mas ele dormiu na rua. A vida dele não foi perfeita. Outras pessoas, como atletas, que a gente sabe que também não têm a vida perfeita, caem, levantam, perdem, ganham, treinam às vezes 4 anos até ter alguma outra chance de atingir seu objetivo. E a gente admira, não porque eles nunca perderam, mas porque também eles têm perseverança, resistência, né, resiliência. Outro tipo de pessoa, atores. Um ator como o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro,
ele também é um cara que está longe de ter a vida perfeita. Muitas pessoas sabem que ele até foi preso. Mas hoje ele é um dos atores mais admirados e mais bem pagos do cinema, inclusive de toda a história. A vida desses caras é totalmente imperfeita, né? A vida desses caras é exatamente igual à sua. Você já é quem você admira. Você é o tipo de pessoa que essas pessoas são. Talvez a sua história de vida seja um pouco diferente. Mas você, se você busca esse tipo de pessoa que se supera e que cai, abre a mão de querer ser perfeito. Você nem gosta disso. Para de querer consertar a sua vida. Você não gosta quando não tem quedas e superações. E se você já é quem você admira, se essa já é a sua identidade, por que agora você não pode se admirar mais? Então agora é a hora de se comparar do jeito certo com quem você admira. Imagina que louco você chegar num lugar e as pessoas virem com aquele discurso de que, nossa, comparação é tudo de ruim no mundo, as pessoas estão perdendo a identidade e tal, e você chega assim, nossa, adoro comparação. Sensacional. Percebe o tamanho da importância que o autoconhecimento e o autorrespeito começam a ter na vida de vocês e na realidade de vocês? Para finalizar, eu quero que você acabe com qualquer dúvida de que você não tem o poder de intervenção na realidade de vocês. Qualquer dúvida. E eu tenho certeza disso porque o nosso cérebro, ele aprende dessa forma, por repetição. Tudo o que você aprendeu como certo até agora foi assim. Você aprendeu que azul é azul porque você repetiu essa informação para você. Inclusive aquelas informações do colégio que pode ser que vocês nunca mais usem. Foi assim que vocês aprenderam. E também foi assim que vocês aprenderam sobre a visão de vocês mesmos. O nosso cérebro, a neurociência comprova. Vocês podem, sim, mudar a realidade de vocês e mudar a visão de vocês, não importa o que aconteceu no passado, a qualquer momento da vida de vocês. E eu quero fechar esse dia, essa noite, para que vocês realmente se libertem de qualquer limitação que possa aparecer na frente de vocês, com uma pergunta que ela sempre me motiva a buscar o que eu quero na minha vida com mais justiça, com um pouco mais de autorrespeito e com um pouco mais de humildade e confiança. Não é maravilhoso ter esse incrível poder de criação da sua realidade e ela começar exatamente com você? Muito obrigada.